ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Sintonia Jurídica. O seu encontro semanal com o mundo do direito. Toda terça, você fica sintonizado com as principais questões jurídicas. Conhece melhor os seus direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Olá, muito boa noite. Aqui quem fala é Samuel Nascimento. Nós vamos começar mais um programa Sintonia Jurídica. É um programa coordenado pelo curso de Direito da Universidade Federal do Piauí e nós estamos aqui toda semana, às terças-feiras e com reprise aos domingos, às 19 horas, para falar sobre o mundo do direito. Hoje é 1 de novembro de 2016 e vamos acompanhar os destaques dessa noite. Recálculo de aposentadoria por desaposentação é inviável, segundo o STF. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União pedem providências contra pente fino em benefícios do INSS. Parceria entre Justiça do Trabalho e Ministério da Justiça visa identificar empresas que tentam fraudar dívidas. Na entrevista de hoje, eu converso com a professora de Biodireito, Natasha Karenina, para falar sobre a cultura do estupro no Brasil. O quadro Questão Legal tem direito do consumidor. O plano de saúde pode ser bloqueado por atraso no pagamento? Tem ainda a coluna Direitos Humanos, tem a Agenda Sintonia e Dica Sinjur. Fica com a gente. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. O recálculo do valor da aposentadoria por meio da chamada desaposentação é considerado inviável, segundo o Supremo Tribunal Federal. Os ministros entenderam que apenas por meio de uma lei é possível fixar critérios para que os benefícios sejam recalculados com base em novas contribuições, seja devido à permanência ou devido à volta do trabalhador ao mercado de trabalho. No âmbito do regime geral de previdência social, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal alguma no nosso ordenamento no que diz respeito à desaposentação. A decisão foi da última quarta-feira, dia 26 de outubro. O Ministério Público Federal do Distrito Federal e a Defensoria Pública da União fazem pedido de liminar para garantir que o INSS respeite os direitos de segurados durante a revisão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. A lista de providências solicitadas à Justiça inclui a observação do devido processo legal, tanto administrativo quanto judicial, a não realização de perícias médicas, remuneradas por bonificação, durante a jornada de trabalho dos profissionais. A garantia da presença de um acompanhante do segurado no exame pericial também é uma exigência feita à Justiça, assim como a inclusão de uma estimativa de prazo mínimo para a cessação dos benefícios nos casos de auxílio-doença. Os processos de revisão devem atingir nos próximos 2 anos cerca de 1,6 milhão de segurados, sendo 530 mil beneficiários de auxílio-doença e outros 1,1 milhão de aposentados por invalidez. Esse é o total de segurados que o Instituto pretende convocar para que sejam submetidos a novas perícias. O pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, portanto, foi feita também na última semana. A parceria entre a Justiça do Trabalho e o Ministério da Justiça regulamenta uma implantação de rede na Justiça Trabalhista. A Rede Lab compartilha experiências, técnicas e soluções voltadas para a análise de dados financeiros. Detecta ainda a prática da lavagem de dinheiro, corrupção e crimes relacionados. Empresas que tentam fraudar falência na tentativa de se isentar do pagamento de direitos trabalhistas são identificadas por essa ferramenta. A Justiça do Trabalho é o primeiro órgão do Judiciário a ter um laboratório deste tipo. Atualmente, também fazem parte da Rede Lab a Polícia Federal e os diversos ministérios públicos.
Essas foram as notícias que nós selecionamos sobre o mundo do direito na última semana. Se você quiser contribuir com o nosso programa, pode enviar uma sugestão para contato@sintoniajuridica.com.br. Sintonia Jurídica. Agora nós estamos aqui conversando com a professora Natasha Karenina. Ela dá aula de biodireito aqui na Universidade Federal do Piauí e tem mestrado em Direito e Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é nossa ex-aluna, é graduada em Direito aqui na Federal do Piauí. E nós vamos conversar hoje sobre um tema que recentemente ganhou muita notoriedade na mídia nacional, que é o que se chama de cultura do estupro. Professora Natasha, seja muito bem-vinda aqui ao Sintonia Jurídica. É um prazer recebê-la para tratar sobre esse tema que é tão relevante e que tem tomado bastante atenção da nossa população. Muito obrigada, Samuel. Boa noite a todos e a todas. Em que consiste, como é que surgiu esse termo, cultura do estupro? Academicamente, como é que ele é tratado, né, dentro do direito? Do que se trata realmente uma luta contra a cultura do estupro? A ideia de cultura do estupro, ela veio para buscar explicar o fenômeno do estupro por meio de elementos políticos, né? Por meio de elementos do poder, da forma como o poder ele é distribuído de forma desigual dentro da sociedade, especialmente imbuindo, né, os homens com o poder em relação às mulheres. Esse poder, ele tem a ver também com o próprio tratamento das mulheres como propriedade, o que para alguns homens autoriza a prática do estupro. Então a cultura do estupro, ela busca situar o estupro a partir de elementos do poder e não a partir de elementos naturais. Ou seja, o estupro ele não é explicado a partir desse elemento simplesmente pelo desejo, pela vontade, ou como até a gente diria, né, grosseiramente aqui no Nordeste, pela secura, coloquemos assim. O estupro, nesse sentido, ele é explicado por essas relações desiguais de poder. Quer dizer, o que se está denunciando é que os estupros que são cada vez mais denunciados nas delegacias da mulher, por diversas instituições que defendem os direitos da mulher, não seria fruto da natureza humana, vamos dizer que o homem naturalmente tende a estuprar ou a querer praticar sexo com as mulheres sem consentimento. Não necessariamente uma conjunção carnal, mas qualquer tipo de sexo com as mulheres sem seu consentimento. E você está me dizendo que o estupro se torna uma cultura porque ele advém das relações de poder instaladas na sociedade. E o direito, professora Natasha, ele tem direta relação com o poder na sociedade, né? Que instrumentos a gente pode contar dentro do direito para evitar o alastramento e para combater essa própria cultura? Como você bem colocou, a prática do estupro, ela tem sido cada vez mais denunciada, é importante que se diga isso, para não se ter também uma ideia de que os homens têm estuprado mais, coloquemos assim, mas de que tem se criado até uma cultura jurídico-político-social, tanto no Brasil quanto em vários países do mundo, de buscar tirar a invisibilidade dessa questão, ou seja, dar uma maior publicidade, seja para que as vítimas consigam ter algum tipo de satisfação na esfera penal ou na esfera civil individualmente, ou para que se gere um movimento de reparação e de não repetição em relação a todas as pessoas. Em que pese a maioria dos estupros serem cometidos por homens em relação às mulheres, isso não quer dizer que homens também não possam ser vítimas de estupro e mulheres também não possam ser autoras, coloquemos assim, dessa prática. O direito, ele, nesse contexto, tem basicamente duas funções, que é a função de reparação, ou seja, em virtude de um dano cometido em relação à própria liberdade sexual das vítimas, é possível que elas ingressem na justiça, por exemplo, com uma ação no âmbito penal para buscar algum tipo de responsabilização do agente. Essa responsabilização ela pode ser pleiteada por meio do próprio rol, né, de crimes contra a dignidade sexual. Além disso, o direito ele também pode ser utilizado para práticas de não repetição, ou seja, para proteger tanto aquela vítima de possíveis, né, futuros outros atos de violência contra a sua dignidade sexual,
mas o direito também pode, especialmente por meio das políticas públicas, buscar formas de garantir que outras pessoas não sejam estupradas. E como que funcionaria essa questão das políticas públicas? As políticas públicas, elas visam dar materialidade a um direito, especialmente algum direito, como a gente classifica, né, de segunda ou de terceira geração, ou seja, direitos que dizem respeito à igualdade e direitos que dizem respeito a toda uma coletividade. Contemporaneamente, a gente tem tratados internacionais e leis internas para visar garantir que não haja a prática do estupro e também para buscar trabalhar elementos educacionais, já que as relações de poder, elas se reproduzem por meio de elementos sociais, mas elas também se reproduzem por meio de elementos educacionais, né, de matizes educacionais. Você, ouvinte, está aqui acompanhando uma entrevista com a professora Natasha Karenina sobre os flexos, né, do direito naquilo que a gente chama de cultura do estupro. A professora Natasha Karenina é mestre em Direito e Relações Internacionais pela Federal de Santa Catarina e é professora de Biodireito aqui na Universidade Federal do Piauí. Professora Natasha, um outro dado interessante e alarmante é que em 2014 foi identificado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que a cada 11 minutos era notificado um caso de estupro no Brasil. E nesse aspecto a gente vê que a notificação do caso de estupro, ela busca a atuação do aparelho policial do Estado. Eu notifico ao Estado, eu denuncio, para que haja de alguma forma uma atenção e uma repressão por parte do aparelho policial de Estado, que por sua vez também é dominado pela mesma cultura de poder machista da sociedade. Como é que a gente pode organizar esses órgãos de repressão a essas violências contra a mulher com um Estado que também está, de toda forma, influenciado por essa cultura, né, uma cultura ampla de predomínio, né, desse poder masculino? O primeiro ponto que se coloca é que realmente, no geral, as vítimas elas procuram inicialmente a delegacia para que seja registrado o boletim de ocorrência, para que elas possam fazer os exames necessários para atestar que de fato houve estupro, tomar os medicamentos necessários em caso de riscos de transmissão de alguma doença ou mesmo para evitar algum tipo de gravidez indesejada em virtude da prática do estupro. Só que a atuação da delegacia, a atuação do aparato policial, ela é uma atuação, inclusive, posterior. Porque é preciso que haja o próprio fato, né, o próprio ato criminoso dentro do direito, para que o Estado possa atuar pelo menos por essa via. Nesse sentido, a atuação ela fica até um pouco limitada, porque ela não diz respeito ao antes, coloquemos assim, é isso que você está falando, de pensar as próprias instituições para além dessa própria cultura do estupro, para um novo tipo de cultura, uma cultura que dialoga com os próprios direitos humanos. Em tese, coloquemos assim, seria suficiente que a gente, por exemplo, compreendesse os ditames constitucionais para entender que todos os sujeitos eles são iguais, ainda que formalmente perante a lei, e que práticas não consensuais, sejam elas sexuais ou não, elas deveriam ser afastadas da nossa esfera privada, já que a ideia de liberdade que é comungada por todos nós é aquela ideia de que a minha liberdade ela termina onde a do outro começa, né? Então, se uma prática ela é uma prática não consensual, ela deveria, por esse princípio da liberdade que é por nós compartilhado, ser inclusive afastada das nossas próprias atitudes. Nesse sentido, uma possível resposta para se pensar em instituições verdadeiramente democráticas, seja no âmbito policial, seja dentro do próprio Ministério Público, Defensoria Pública e do Poder Judiciário, é uma formação a partir do direito, né? Especialmente uma formação a partir dos direitos humanos, mas não aquela formação que se dê simplesmente aprendendo as leis, aprendendo os tratados, mas aprendendo verdadeiramente os princípios, já que os princípios eles orientam tanto os direitos humanos, seja eles enquanto lei, seja eles enquanto doutrina, e orientam também o próprio direito constitucional brasileiro, que é o direito que fornece todos os fundamentos, todas as bases para os demais ramos do direito. O que se percebe é que muitas vezes a formação jurídica, ela, especialmente nesse quesito dos direitos humanos, ela é deficitária, ela se foca em aspectos muito
pontuais e não consegue dar conta de fato, construir uma cultura de direitos humanos, né? Uma cultura de direitos que poderia minorar essas práticas de violência. A gente realmente consegue ver a dificuldade que é tratar sobre esse tema, mas eu acredito que à medida em que a gente dá visibilidade à sociedade sobre essa questão da cultura do estupro, e que a gente consegue iniciar aqui na academia esses debates mais aprofundados, né? Você vem fazendo pesquisas nessa área, outros professores, homens e professoras mulheres, também estão envolvidos com essa luta em defesa das mulheres, dos direitos das mulheres e pela reforma cultural, naturalmente, influenciar uma nova postura na sociedade e no Estado. De todo modo, é uma luta que ainda continua. Então, professora Natasha, eu agradeço muito a sua presença aqui no Sintonia Jurídica. Espero revê-la em breve para você nos dar notícia dessas publicações científicas que você está preparando aí. Tá certo. Então, eu gostaria muito de agradecer ao convite. Gostaria de agradecer também a todos os ouvintes e a todas as ouvintes e dizer que realmente existem muitos pesquisadores aqui na universidade e fora dela que têm pesquisado questões atinentes a direitos das mulheres e questões atinentes a direitos humanos de forma geral. A gente tem pelo menos 5 grupos de estudo que trabalham diretamente com essa questão aqui na universidade, fora outros grupos de outras universidades que também têm fomentado o debate interdisciplinar, seja a partir do direito ou a partir de outras áreas, o que mostra, inclusive, que diminuir, acabar, combater a cultura do estupro, ela passa por todos os ramos do saber, não é simplesmente o ramo do saber jurídico, ainda que o direito ele possa fornecer muitas respostas para proteger as vítimas e também para se construir uma cultura democrática e de direitos para todos os sujeitos, né? Sejam eles homens ou mulheres. Tá ótimo, muito obrigado, professora Natasha, e até breve. Até breve. Sintonia Jurídica. Essa foi nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a presença da professora Natasha Karenina aqui nos estúdios da Rádio Universitária. Agora é hora do quadro Questão Legal. Questão Legal. Esse quadro foi feito para você que é nosso ouvinte. Nós recebemos aqui na redação perguntas sobre problemas jurídicos da vida cotidiana e buscamos os melhores especialistas para responder no Questão Legal. No quadro de hoje, temos direito do consumidor. A pergunta é: o plano de saúde pode ser bloqueado por atraso no pagamento? E quem responde é o advogado Delclides Absolon Neto. Conforme estabelece a lei que regulamenta os planos de saúde, as operadoras de plano de saúde podem efetuar o cancelamento ou a suspensão em 2 situações excepcionais. A primeira delas é em caso de o consumidor praticar alguma fraude, ou então no caso de inadimplemento por mais de 60 dias, consecutivos ou não, durante o período de 1 ano. No caso do inadimplemento, não basta apenas o atraso. O consumidor deve também ser notificado do atraso até o 50º dia de inadimplemento. Por fim, vale ressaltar que, no caso do consumidor estar internado e com o plano de saúde em atraso, as operadoras estão proibidas de efetuar o cancelamento ou a suspensão do mesmo. Se você também quer tirar dúvidas sobre o mundo do direito, envie a sua questão para contato@sintoniajuridica.com.br. Nós vamos ter o maior prazer de responder aqui no Questão Legal. Sintonia Jurídica. E hoje é dia de Direitos Humanos e a coluna é com Andréia Marreiro. Coluna Direitos Humanos, com Andréia Marreiro. Olá, sou Andréia Marreiro e venho hoje contar a história do conflito socioambiental por que passa a comunidade Pedra do Sal. Você já ouviu falar dessa comunidade? Ela fica situada no litoral piauiense, na região do Delta do Parnaíba, a 15 quilômetros do centro de Parnaíba, a segunda maior cidade do Piauí. É uma área de proteção ambiental que se encontra ameaçada por grandes projetos de desenvolvimento e que hoje é palco de um dos maiores conflitos socioambientais do país. A comunidade é composta por 100 famílias que vivem há bastante tempo da pesca artesanal no mar e lagoas, cultivo de frutas e verduras e venda de peças artesanais na praia e dentro da própria comunidade. Como nos conta uma moradora, a comunidade vive do que a terra dá. Os moradores e as moradoras mantêm uma relação específica de biointeração com a natureza da região. Não é apenas fonte de subsistência, mas também espaço de socialização, lazer, brincadeira. Por isso é chamada de uma comunidade pesqueira tradicional. Há cerca de 7 anos, a comunidade foi surpreendida pela chegada de empresários, prometendo desenvolvimento e progresso para a região. Eram empresas com propostas de implantação de parques eólicos que gerariam oportunidades e empregos para
toda a população. Entretanto, a promessa não foi cumprida. Moradores e moradoras tiveram seus modos de vida afetados e violados pelas ações decorrentes do progresso. Além das usinas eólicas, um complexo turístico de luxo também instalou-se na comunidade, e os impactos sociais e ambientais aumentaram. Os pescadores e as pescadoras e extrativistas são proibidos de entrar em áreas que usaram a vida toda para tirar seu sustento diário. O ruído das turbinas e o aumento no fluxo de veículos alteram o modo de vida tradicional dos moradores e moradoras. O intenso desmatamento de áreas de extrativismo para a construção de estradas, o soterramento de lagoas utilizadas na pesca, assim como a poluição de canais de água, afeta a fauna e a flora local, comprometem o cultivo e venda de frutas e verduras, atividades de subsistência da população. A chegada de homens trabalhadores das empresas afetaram especialmente a dinâmica da vida das mulheres da comunidade, que denunciam a limitação da liberdade de ir e vir, assim como o aumento dos casos de violência contra as mulheres e exploração sexual de crianças e adolescentes. A comunidade denuncia ainda o desrespeito da própria história cultural daquele local e a falta de diálogo e participação nos processos decisórios. Em 2015, a Prefeitura de Parnaíba encomendou uma pesquisa para ouvir a população quanto à instalação das usinas eólicas. A pesquisa apontou que os moradores estão insatisfeitos e reprovam a instalação das usinas pelo descaso e falta de compromisso com a garantia de direitos da comunidade. Representantes de associações e grupos na comunidade têm buscado discutir as questões, que se apresentam ainda de forma obscura e velada, dividindo opiniões na própria comunidade. O projeto de assessoria jurídica popular Cajuína esteve durante o ano de 2014 e 2015 atuando junto com o grupo. A história da Pedra do Sal não é isolada, faz parte de um projeto estrutural onde o capital solapa a história das comunidades tradicionais. Essa história foi contada a partir do diálogo com moradora da comunidade, assim como da publicação Conflitos Socioambientais e Violações de Direitos Humanos em Comunidades Tradicionais Pesqueiras no Brasil, produzida pelo Conselho Pastoral dos Pescadores, e também com diálogos com o projeto Cajuína e notícias de sites e jornais. A minha provocação de hoje é: o progresso e desenvolvimento estão a serviço de quem? Sintonia Jurídica. Você ouviu a coluna Direitos Humanos com André Marreiro e agora é hora de acompanhar a Agenda Sintonia com Urziana de Moraes. Agenda Sintonia. Olá, boa noite. Nos dias 7 e 8 de novembro acontece o primeiro encontro piauiense da Advocacia Criminal com o tema Desafios e Garantias Constitucionais. O evento é promovido pela Associação dos Advogados e Defensores Públicos Criminalistas do Estado do Piauí, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, e a Escola Superior de Advocacia, ESA Piauí. As inscrições podem ser feitas pelo site www.abpi.org.br/inscrição. E para fechar a nossa agenda, nos dias 10 e 11 de novembro acontece o 2º Congresso Piauiense de Direito Processual. O curso concede certificado de 20 horas aula. As inscrições podem ser feitas pelo site www.oabpi.org.br/inscrição. Segue o Sintonia. Sintonia Jurídica. Essa foi a nossa agenda. Muito obrigado, Urziana. E agora você, nosso ouvinte, vai ouvir a Dica Sinjur, trazida por Felipe Gold. Dica Sinjur. A dica de hoje é o filme A Condenação. Datado de 2011, o filme americano é baseado em fatos reais. É narrada a história de um homem que vive sendo perseguido pela polícia na década de 80 por já ter ficha suja. Sempre que acontece alguma coisa de ruim no bairro, a polícia vai atrás dele, mesmo sem ter o menor envolvimento no caso. Tudo se complica quando ele vai preso por homicídio. Seu histórico de brigão leva o júri a condená-lo à prisão perpétua. Sua irmã, que acredita na sua inocência, começa a cursar direito para defendê-lo e libertá-lo da prisão. Tudo muda com a existência do teste de DNA na década de 90, causando um alvoroço em várias sentenças judiciais. O filme A Condenação é a dica Sinjur de hoje. O direito em conexão com todos os meios de comunicação. Sintonia Jurídica. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer a companhia de todos aqui na Rádio FM Universitária 96,7. Lembrando que o nosso programa Sintonia Jurídica é todas as terças-feiras às 18h30, com reprise nos domingos às 19 horas. E você pode rever os nossos quadros, acompanhar as nossas entrevistas também na nossa fanpage, programa Sintonia Jurídica, lá no Facebook. Um abraço e até o próximo Sintonia Jurídica. A apresentação foi de Samuel Nascimento, produção de Urziana de Moraes, edição de Felipe Gold
Trabalhos na divulgação de Georgia Parente, apoio técnico de Adriano Lima, direção de Ricardo Souza, supervisão de Helenita Carla e a direção geral é do professor Paulo Fernando de Carvalho Lopes. FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.